Seus problemas acabaram. No ar. Super fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil! Super fácil! Os faróis do seu carro estão manchados e sem brilho. Pasta de dente pode ser a solução. Aplique a pasta de dente para fazer um polimento. Usando um pano macio, aplique-a com movimentos circulares no farol. Então, retire o produto com outro pano levemente umedecido. O brilho voltará. Fácil, fácil. Você acabou de ouvir Super fácil! soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil! Super fácil! ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Chameco tem o cheiro e o tempero pro meu paladar. É tão ruim ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar. Eu estou de corpo inteiro pra te amar. Pra que fazer alvoroço, revistando meu corpo só pra ver se tem? Muito bom dia, meus amigos queridos. Estamos chegando com o nosso Poder e Opinião no canal 38.1 na Rádio ZLZN, a cara do povo, da Amazônia para o mundo, e em todas as nossas redes sociais. Mais um Poder e Opinião, e hoje, quinta-feira, tem o Sincerão, né? Sincerão da política. Nosso convidado de hoje, daqui a pouco, vai estar conosco, é o vereador Rodrigo Guedes, que está a caminho, e vai compor conosco aqui esse quadro que é bem quente, apimentado. Vamos começar apresentando os nossos convidados aqui, meus queridos amigos, não convidados, meus companheiros de trabalho. Vamos começar com a Janaína hoje. Tudo bem, Janaína? Bom dia. Bom dia, quinta-feira, pós Dia dos Namorados. Eu quero saber como é que foi a noite dos namorados aqui dessa bancada e dos solteiros também. Hoje temos o Sincerão e um beijo para cada um de vocês. Vamos para cima. Gostei da garrafinha aqui em cima da Foi, mesa, tá muito bacana. Eu vou tomar aqui, beba água. Olha a propaganda política, hein? Beba água. Para vocês verem que o clima hoje tá muito bacana, levíssimo. Minha querida Rafaela, tudo bem? Bom dia. Vou responder a pergunta da Jana. Dormi maravilhosamente bem. Depois eu respondo aqui também. Certa de que tava com a cabeça limpa, né, Rafa? Solteira, me deitei, sem chifre, me levantei. Bom dia pra você que nos assiste. É muito bom estar aqui nessa bancada, nesse programa. E às vezes a gente chega no dia assim tão agitado, mas quando a gente se encontra, é o momento que a gente tem pra descontrair, falar dessas pautas. Isso aqui pra gente, a gente faz com muito amor, com muita dedicação, e essa é a melhor parte do meu dia, é quando eu sento para falar de notícia com vocês. Opa, um orgulho, né, Pablo? Tudo bem? Opa, bom dia, Walter, bom dia, Rafa, bom dia, Jana. Teve gente que tomou café amargo, né, Walter? Tu tava dizendo, já melhorou, né? Adoçaram, colocaram adoçante, né? Já veio o mel. Isso. Ontem foi um dia bom para uns, né? E nem tanto para outros, você mas se inclui a gente em tá qual? aqui. Uns Foi, ou foi outros? bom, foi bom. Foi bom, né? Só que faltou luz de madrugada, né? Esse Eu tô negócio de acordando. só que é só que- isso. Então, né? acho Só que, então né? acho que Mas pra ti antes- que não foi muito Mas bom, antes né? foi bom, antes de faltar Faltou luz. luz de madrugada. É, de isso aí. fato. Verdade. Ainda mais dormindo com uma pessoa do lado, né? Deve ter dado um calor. Então, como estava só, Isso. nem senti. Olha só, gente.
Esse é o início do programa, foi um comentário aqui sobre a noite de ontem, porque foi o dia dos namorados. Eu dormi abraçado com o meu travesseiro. Pronto. Eu dormi com a minha cachorra. Tá certo. E vamos lá, minha gente, vamos por que interessa na nossa pauta de hoje. Meu querido Anderson Nego Bom, tudo bem? Tá melhor? Dormiu bem? Dormiu bem também? Faltou energia lá? Não, né? Mariela, Então tá tudo ótimo. Tranquilo? Dormiste bem? Maravilhosamente. Tá todo mundo dormido. Então, pronto. Muito bem. Olha só, gente. Conselho Nacional de Justiça abre processo contra o ex-desembargador que fez críticas a Alexandre de Moraes. Eu vou convidar o Pablo para contextualizar essa primeira informação. Tá a foto dele aí. O desembargador Sebastião Coelho, ele fez críticas a Alexandre de Moraes durante uma sessão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em agosto de 2022. Enquanto anunciava sua aposentadoria. Né, ele criticou o discurso de posse de Moraes, né, na época, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e disse que era uma declaração de guerra ao país, afirmando que o discurso inflamava em vez de agregar. Né? E ele declarou que não cumpriria o discurso do ministro, seja em posse ou em redes sociais, enquanto estivesse no cargo. Assim, como a gente falou ontem, né, eu digo assim, se você tem uma posição no magistrado ali, eu acho que certas opiniões políticas poderiam ser guardadas para si mesmo, né, devido à posição. Certo. Mas eu concordo com as meninas aqui, como elas falaram ontem. Além de ser um magistrado, ele é um cidadão e tem direito, entendeu? Aqui a gente vê que ele criticou o nosso segundo rei, né? Segundo rei que nós temos, né? E toda vez que é criticado, ele não recebe bem, e aí ele está sendo punido. Não deixa de ser uma punição por ter emitido uma opinião. Ou seja, tem que aceitar o que o seu mestre mandou. Tem que fazer o que o seu mestre mandou. É essa situação que a gente vive atualmente, né? Temos dois reis, né? Temos dois reis. Não fala o primeiro, não, pelo amor de Deus. Deixa pra lá, tá? Rafaela Torres. Bom, isso tem sido comum na nossa bancada comentar sobre esse tipo de notícia, principalmente afetando essas figuras, né, de uma certa representatividade dentro do nosso país, como juízes e todos esses da área. Eles estão sofrendo esse tipo de processo. Isso aqui é só mais um caso que a gente tem visto em menos de 2 semanas. Então, eu volto a defender que, antes de ele ser um magistrado, ele é um cidadão. E ele tem direito de falar o que ele pensa. E o fato de ele criticar o Alexandre de Moraes, ele está criticando em cima do próprio conhecimento dele de direito. Então, é notório que algo é violado. E quando ele critica, ele está ali realmente falando sobre o que ele conhece, que são as leis, o devido processo legal e tudo aquilo que hoje o judiciário, né, sendo representado na figura do Moraes, ele estando no STF, ele viola tudo isso. E por que não eu, que tenho conhecimento, né, das leis e tudo, por que eu não posso me opor a esse tipo de conduta? Só porque eu sou magistrado eu preciso me calar e fingir que está tudo bem? Não. Então, ele como cidadão, ele tem direito de falar, e como magistrado, ele também tem direito de falar, porque aqui a gente não leva só em consideração pauta político-partidária. Porque a atitude do Moraes não é só sobre isso, ele viola todo o nosso ordenamento jurídico. A maior parte das atitudes dele são crimes que não são tipificados, é processo que ele pula as etapas. Então, assim, porque o magistrado tendo esse conhecimento, ele não pode falar a mesma coisa que um engenheiro vê um outro engenheiro fazendo um cálculo errado. Ele vai dizer, tá errado, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai comprometer a base disso e daquilo. Então, eu não vejo essa forma de querer regular. E hoje ele é um juiz, né? Ele está aposentado, ele é um desembargador. Então, a gente percebe que eles estão querendo começar já lá desde cima. Isso vai chegar. As pessoas acham que isso não vai chegar na base ou na gente, entendeu? Que hoje estamos aqui falando. Isso só é uma cadeia que está sendo seguida. Então, se a gente não se espertar e buscar, enquanto ainda temos tempo para parar isso, né, através da política, dos nossos representantes e tudo, isso a tendência é piorar. Porque estão fazendo isso com desembargador. Quem somos nós no jogo do bicho? Tá aí. Janaína, gostaria de ouvi-la também sobre esse assunto. Eu estou aqui trazendo
um pedacinho da nossa Constituição, que eu acredito que o STF tem esquecido em algumas ações, em alguns processos. O direito à livre manifestação está garantido na Constituição Federal do Brasil, de 1988. E no seu artigo 5º, está ali no parágrafo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de censura ou licença, e todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Quando ele fala que todos, ele não dá as exceções. Ele não dá exceção, juiz não pode. A gente sabe quais são as prerrogativas do cargo, mas eles, enquanto juízes e desembargadores, no momento em que eles estão atuando, ok. Mas na internet eles não estão atuando, eles não estão dentro de uma audiência, eles são juízes e desembargadores, são pessoas servidoras públicas, mas também são cidadãos. Sim. E têm direito à livre manifestação, segundo a nossa Constituição. E essa Constituição, que deveria estar sendo defendida e protegida pelo STF, infelizmente, tem sido muitas vezes, inclusive, rasgada e esquecida. Então, aqui eu quero trazer você para essa reflexão de que até quando nós vamos aceitar que a nossa Constituição seja rasgada, não seja cumprida, né? Seja desrespeitada, e de que forma a gente pode combater isso, porque isso vai chegar na ponta, como a Rafaela bem falou. Isso está sendo, de forma muito frequente, conduzido com muita pressão para com juízes, desembargadores e todas aquelas autoridades que têm um pouco mais de expressão, mas isso já chegou em alguns jornalistas e isso daqui a pouco chega na população. E de que forma que a gente vai conseguir viver, depois de tantos anos de liberdade, como é que a gente vai conseguir viver na censura? É um assunto bem interessante, né? É um assunto... O que eu vejo hoje no país é que as autoridades que estão num patamar maior, elas não gostam de serem incomodadas, né? Ou seja, criaram ali aquela redoma de vidro, me protejo, acabou, eu não posso ser criticado, eu não posso ser de forma alguma contrariado. É difícil. Mas, gente, eu quero registrar, já está aqui conosco, o vereador Rodrigo Guedes, que é o nosso convidado hoje, e que daqui a pouco, depois do nosso intervalo, vai estar conosco aqui na bancada para participar do quadro Sincerão da Política, né? Ele foi convidado, nós agradecemos muito gentilmente a sua vinda, vereador, e daqui a pouco a gente vai bater um papo. O vereador é bom porque ele não tem papo na língua, porque fala... Ser sincero não é um problema para o vereador Rodrigo Guedes. Sincerão não é problema para ele. Mas tem mais uma pauta aqui, gente, também quente, viu, Pablo? Sob suspeita de integrar ali uma organização criminosa, ministro do presidente Lula é indiciado pela Polícia Federal. Conta aí para mim. Isso, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ele foi indicado pela Polícia Federal com suspeita de integrar uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo as investigações, né, ele teve envolvimento em fraudes licitatórias relacionadas a verbas federais da Codevasp, que é a empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Olha só, especialmente em obras realizadas na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, onde sua irmã, Luana Rezende, é prefeita. Então, assim, apresentou esses indícios aí, está sendo investigado, né? Na verdade, ainda está ocorrendo todo o processo, então, assim, ele foi indiciado. Creio que, assim, se tiver coisa errada, ele tem que ser punido, né? Tá certo. Ele é ministro das Comunicações, é isso? Isso, ministro das Comunicações. Já está ali meio que com... É mais um, né? Mais um caso no governo Lula, né? A gente viu o Arrozão ontem, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar do Arrozão, porque já existe aí um movimento para assinatura do Arrozão, né? Isso. Sabia disso? Eu vi. Vou adiantar para vocês aqui, aí já junto esses dois pacotes. Precisa de 171.
É piada pronta, 171, isso é verdade, viu, gente? Não é brincadeira, não. Não é o Zé Simão que fala Brasil, país da piada pronta, né? Ele falava, né? 171. Já tem 130, né? assinaturas, 171. Gostou, Janaína? Poxa, olha, eu fico muito boquiaberta com essas pautas, sabe, Walter? Porque, infelizmente, o governo Lula, ele já havia demonstrado como era pautada as suas gestões, sempre foram em meio a grandes escândalos. E a população brasileira pagou para ver de novo o que aconteceria. E a partir daí, a gente já está vendo um Brasil endividado, um Brasil com menos investimentos na educação, uma economia cada dia mais fragilizada, menos investimentos internacionais no nosso país, a gente perdendo poder de compra, o nosso dinheiro desvalorizando. E é isso que a gente batalhou tanto para mudar nos últimos 4 anos, né, antes dessa gestão. E agora vamos ver quantos anos de retrocesso essa gestão de 4 anos do governo Lula vai nos trazer. Além disso, vamos pedir que realmente a lei seja cumprida com vigor e que a gente consiga pegar toda a corrupção que a gente ainda vai se deparar nesse governo. A Rosão é e que daqui a pouco provavelmente vão encontrar mecanismos para fazer aprovar. Agora, essa do ministro das Comunicações, que na verdade liberou verba para onde a sua irmã era prefeita. As pessoas são tão seguras da impunidade, Walter, Pablo e Rafa, que elas fazem na cara dura. Na luz do dia, na luz do dia, na cara dura, sem ter nem o mínimo de vergonha e nem medo nenhum de serem punidos. Porque, infelizmente, o Brasil ainda é o país da impunidade. Rafaela Torres, esses 2 assuntos aí, ou seja, primeiro do ministro que já está sendo investigado, né? E depois tem uma Rosão aí. São várias notícias que estão vindo à tona num curto intervalo de tempo, né? A questão do arroz, a importação, já está sendo só esperando para ser aprovada a iniciação da CPI do arrozão. E aí já vem essa questão do ministro de Comunicação, suspeito de integrar uma organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E isso mostra que quanto mais você virar as páginas, mais coisas você vai descobrir. Então, quando ele fala de organização criminosa, são várias pessoas que estão envolvidas nisso. Então, começou pelo ministro, né, o Juscelino Filho, e eu tenho certeza que vai descobrir ainda muito mais coisa. E eu não sei, sabe, o que eles precisam continuar fazendo ou o que o povo brasileiro precisa fazer, uma parcela, para que as pessoas venham a enxergar o retrocesso que é esse tipo de representante no poder do nosso país. Então, é muito triste falar sobre isso, porque isso aqui são crimes, né, de corrupção, lavagem de dinheiro, tudo feito com aquilo que era para ser usado em benefício do povo. Então, quando as pessoas falam assim que o Brasil é um país muito rico, ele é muito rico, porque mesmo assim, com tudo aquilo que eles fazem, toda a corrupção, todo o desvio de dinheiro, o tanto de pessoa que pega dinheiro para si, e mesmo assim eu vejo que é um povo que se levanta, que é um povo forte, que não desiste da batalha. Então, de fato, o Brasil, para suportar esse tipo de política que a gente vive há anos, ele é muito forte, financeiramente falando, nas suas riquezas, nas suas matérias-primas. Então, que bom seria se nós tivéssemos realmente pessoas ali justas, honestas. Eu acho que nós estaríamos ali entre os países de primeiro mundo, sabe? Só para finalizar esse bate-papo aqui sobre esses 2 assuntos, Pablo, a CPI do arrozão já recebeu 130 assinaturas, né? Até o fechamento da matéria, precisava aí de mais 41. Mais de 41. Para somar 171. 171, né? A piada pronta, né? Aí, ó. Segundo aqui, ó. A Polícia Federal anunciou também que irá investigar as suspeitas de irregularidades no leilão para importar o arroz promovido pelo governo Lula. A investigação também já está em andamento, né? E as denúncias de ilegalidades e dúvidas sobre a capacidade técnica dos vencedores do leilão
levaram ao cancelamento do certame pelo governo. Tá aí. Vamos fazer o seguinte, vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho na bancada com o nosso vereador, convidado aqui hoje, Rodrigo Guedes. Daqui a pouco a gente volta com Poder e Opinião. Gostou do trocadilho? E aí, Rodrigo? Tudo bem, vereador? De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. Conhecimento. O Sincerão, ele é um quadro que foi criado recentemente dentro do Opinião, né? Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Bora, vai voltar. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes Tem duas confiáveis. pautas da Câmara. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso Poder e Opinião, aqui pelo canal 38.1, a nossa RND TV, aqui é sobre gente, e também na Rádio 0ZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo, e em todas as nossas redes sociais. Já na bancada, o vereador Rodrigo Guedes, que está conosco, nosso convidado de hoje, para o quadro Sincerão da Política. Quero ouvir o bom dia do vereador. Tudo bem, vereador? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui a sua vinda, né? Sabe que o senhor tem uma agenda intensa, mas também eu sei que o senhor não dispensa um convite para bater papo sobre aquilo que interessa para a população, né? Muito bem. Eu realmente não dispenso porque, considerando que
muitos portais, aí eu falo de forma respeitosa, não vou atacar aqui ninguém, eles são literalmente proibidos de me receber. Isso é realidade. Existe isso? Lógico. Se receber, não recebe. Se me receber, não recebe. Então, assim, a imprensa, a comunicação, mídia que não tem esse tipo de amarra, para mim já é, né? Logicamente, algo que eu já dou outro valor, porque eu acredito que um veículo de comunicação que já se limita, eu não posso receber porque o prefeito não aceita, ele já perde totalmente a imparcialidade e a credibilidade. Muito bem. Vamos lá, a nossa primeira pauta aqui, uma das pautas nossa hoje, fala da Câmara Municipal. A gente tem 2 pautas sobre isso. O quadro Sincerão, daqui a pouco a gente vai colocar para o senhor. Esse quadro a gente já explicou como funciona, né? Nós temos várias fotos aqui e o senhor vai escolher vai pegar uma dessas fotos e vai comentar sobre ela. Mas antes disso, vamos lá. A Câmara Municipal aprova um projeto que empurra para a Prefeitura de Manaus a responsabilidade sobre imóveis abandonados. E tem muitos imóveis, né? No centro de Manaus, essa coisa toda. Vem acontecendo aí um movimento para ocupá-los, para não ocupá-los, enfim. E a Câmara Municipal mandou ali, empurrou para a Prefeitura, né, esta responsabilidade. Rafaela Torres contextualizando para a gente ouvir o vereador. Falando sobre isso, de acordo com a propositura aprovada, o município deverá impedir que imóveis abandonados causem deterioração urbana. Matéria classifica como consequência da degradação o aumento da concentração de usuários de drogas, aumento nos níveis de criminalidade, desvalorização imobiliária e além da estigmação da área. Então, esse é o teor, né, da discussão sobre esse projeto que vai ser aprovado, né, que está sendo aprovado, então, já foi aprovado, como o vereador disse. Então, é isso que a gente quer ouvir um pouco, Rodrigo Guedes, sobre o que motivou esse tipo de projeto na Câmara. Bom, é um projeto do vereador Daniel Vasconcelos, né, que traz, logicamente, uma pauta importante, que é sobre essa quantidade enorme de imóveis abandonados no centro de Manaus. São mais de 100. E são imóveis muito antigos, né? E 98% deles têm problemas judiciais, principalmente de inventário. São imóveis, né, cujos donos, na maioria deles, faleceram. E aí há disputas judiciais, há processos, ou também não foi feito sequer, muitas vezes, tá aqui, eu estou falando... Vocês são advogadas, né? Sim. Não foi feito sequer o processo de inventário. A pessoa faleceu e não foi repassada a propriedade, o registro para os donos herdeiros, né? Uhum. Então, a grande maioria desses imóveis, eles têm disputas judiciais. Tem um ponto, logicamente, ele vai para a sanção do prefeito, o prefeito pode sancionar ou vetar, mas... ele entra um tanto no que nós chamamos no direito administrativo de mérito administrativo, porque o mérito administrativo cabe ao município, ao Poder Executivo, na verdade, decidir se interessa ou não desapropriar aquele imóvel para que cumpra alguma finalidade, alguma função social, né? Então a gente vai aguardar essa manifestação do prefeito. Ele tem 15 dias a partir do momento que o projeto é enviado para o Executivo, para sancionar ou vetar. Então, ainda não é uma lei, né? Se ele não sancionar, ele publica. Se ele não sancionar, volta para a Câmara e a gente decide sobre o veto. Mas é uma temática importante. A gente precisa, de fato, ter um aproveitamento. Só que eu acho, e aí, lógico, entra, no caso, a minha opinião, que deveria ter sido uma iniciativa do Poder Executivo. E aí a gente precisa também... Eu tenho falado muito disso lá na Câmara, mas eu não posso apresentar projetos sobre isso porque seria inconstitucional e eu não fico jogando para a torcida, que a gente precisa ter mecanismos de melhor aproveitamento desses imóveis, inclusive pelos próprios particulares, como isenção tributária, conceder ali isenção para quem revitalizar
o imóvel, mais uma isenção que justifique um investimento, não de 3 anos, como a prefeitura dá hoje. Ela determina ali, através de lei, que quem fizer, logicamente, quem tem um imóvel considerado histórico, né, tombado e tudo mais, tem isenção a partir do momento do pedido de 3 anos. Só que isso não justifica nenhum investimento. Tem que ser de 10 anos, tem que ser de 15 anos. E também, na prática, Janaína, o proprietário desse imóvel não consegue. Existe a lei, existe o suposto direito, mas ele não consegue o benefício na prática. Ele não consegue. E aí ele não consegue investir também, porque se torna para ele não vantajoso o gasto. Lógico que tem gente investindo no centro, principalmente na área de gastronomia, de entretenimento, ali na Rua Ferreira Pena, mas sem nenhum tipo de incentivo. Então, acho que a gente precisa de mecanismos que possibilitem que a iniciativa privada possa investir no centro, dando a segurança, inclusive jurídica, para que esse investimento tenha ali uma garantia de retorno. Outra indicação que eu já fiz também é que, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, não só o proprietário, mas quem investir, uma empresa, por exemplo, que queira investir em um imóvel antigo, né, de características históricas, possa investir esta empresa, não o proprietário, mas tendo o abatimento dos impostos. Por exemplo, você localizou ali no centro um imóvel abandonado, mas tem ali claramente fachada histórica e tudo mais. Uma outra empresa quer investir nisso, quer recuperar, porque às vezes o dono do imóvel não tem recursos, não tem condições, né? Mas outra empresa quer recuperar porque quer deixar ali sua propaganda, sua marca, né? A Souvenir, por exemplo, a Coral, qualquer marca de tinta, só que ele também não tem ali, fora... Ele precisa de um incentivo para isso. E ele tendo um incentivo para fazer esse investimento também, que ele ali consiga recuperar a fachada histórica, mas também ganhe... Que ele tenha a contrapartida dele, exatamente. Janaína. Veja bem, Rodrigo, acho muito interessante nós falarmos sobre isso, porque meu avô faleceu e ele tinha ali alguns poucos imóveis e mesmo assim o inventário se torna muitas vezes impraticável, extremamente caro, inviável financeiramente. 10, 20 anos. E aí isso, de certa forma, causa esse abandono todo desses imóveis no centro da cidade, que são imóveis muito antigos, né? De famílias muito antigas. E como o vereador falou, e eu acredito ser de extrema importância, a gente buscar incentivos, buscar motivação para que a propriedade privada possa ser alugada, possa ser revitalizada, guardados os prédios tombados no centro, que a gente tenha investidores, que a gente busque investidores que queiram fazer esses investimentos, que queiram mudar a cara do centro de Manaus, mas que a prefeitura oferece incentivos. Isso. Como você bem falou, não só 3 anos de fato é muito pouco, não tem retorno, mas 10, 15, 20 anos poderia fazer sentido de abrirem novos bares, teatros, casas, restaurantes. O centro, eu lembro que na semana passada nós falamos sobre o que o Tarcísio está fazendo no centro de São Paulo. E que hoje o centro de São Paulo tem recebido investimentos de todas as áreas, inclusive novos empreendimentos, prédios de nível A, de classe A, voltando para o centro da cidade de São Paulo, por conta dos investimentos que o Tarcísio e o Nunes estão levando para o centro de São Paulo. Que a gente possa ter essa mesma visão, né? Entender. Porque quem é investidor não é prefeitura, não é poder público. Ele quer o retorno financeiro dele. Então, é importante que a gente consiga ter, dentro de um plano de negócio,
o incentivo adequado para que aquele investidor vá lá e mude a cara do centro de Manaus. Olha só, gente. É isso mesmo. Vereador e meninas aqui. Eu lembro muito bem que esse projeto de revitalização aconteceu em Fortaleza há muito tempos atrás, uns 20 anos atrás. Dragão do Mar lá, Isso, né? aquela região ali, né? Parques, né? E tal. Mas teve um incentivo, que nem o vereador acabou de citar, e a facilidade para que isso fosse feito. Isso. O que eu vejo aqui é que emperra muito. Tem cada fachada desses prédios que estão abandonados ali no centro de Manaus, que você vê aquela arquitetura antiga, você vê aquele trabalho bonito, né? Que foi feito ali há 100 anos atrás. Isso. Vamos lá, tem até muito mais que 100 anos atrás, né? Isso. E que emperra quando se chega no momento de revitalizar. Quem vai proceder, quem vai assinar. O senhor bem citou aqui que tem todo um entrave ali de cartório, jurídico, ninguém sabe quem é o dono mais, sumiu, foi embora, existe um IPTU que está atrasado há 50, 80 anos. Isso, né? isso. Tem que ter essa facilidade para poder, Janaína, no futuro isso vir a ser revitalizado. Importante mencionar também a segurança do centro da cidade. Exatamente. É importante dar segurança no centro da cidade. As calçadas são muito importantes para que o pedestre possa caminhar sem torcer o pé, os idosos, porque no centro da cidade existe muito idoso ainda. E aí, a gente tendo segurança já incentiva que a população vá para o centro de Manaus. Se a gente tiver os bares... Seria o ponto de partida, o ponto de partida. Uma lei municipal de incentivo à cultura bem trabalhada conseguiria, de fato, levar muito mais entretenimento para o centro e atrair a população e o público para o centro. Aí sim, um centro histórico, um centro revitalizado, um centro bonito, um centro seguro, um centro que dê prazer para a população visitar. Olha só, Jana, desculpa, Não, eu já conheço a Jana há uns 15 anos. Uns 15 anos, Jana? Por aí, isso. Né? 2008. O pessoal deve pensar, antigos carnavais, 2008, né? 2009, por aí. Talvez até antes. Movimento estudantil. Isso, exatamente. Mas eu costumo dizer que Manaus tem dezenas de bairros e o centro, né? Não significa que o centro seja melhor ou mais importante do que os outros bairros, tá? Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Nossa Senhora de Fátima, enfim. Só que só o centro é o centro. Sim. Só o centro é o centro. Não existe centro histórico, né? Dois centros. Sim. Então, lógico que ele precisa ser visto de uma forma, assim, especial. Um carinho, uma atenção especial. É justamente essa fala para fechar esse momento. Tem que ter um olhar diferenciado. Diferenciado. E aí, eu costumo dizer também que, infelizmente, em Manaus, nós temos uma espécie, no Amazonas, uma espécie de praga política, que os governantes, aí, não vou fulanizar, eles não querem tocar obras ou fazer a manutenção, a continuidade. Eles querem fazer a sua obra. Verdade. Botar o seu nome. O seu nome, ou o nome de um parente. Não quer a continuidade. Né? E aí, por exemplo, o centro, falando ali do Mirante, né? 70 milhões de reais, eu garanto, qualquer pessoa minimamente conhecedora sabe que 70 milhões você ajeitava todo o centro. Então, assim, não vou dizer que a obra não tem ali uma utilidade, né, do ponto de vista turístico e tudo mais, até para o Manauara mesmo, mas eu faria o contrário. Primeiro, ajeitaria todo o centro, todas as calçadas, como você muito bem falou, bueiros, iluminação, trânsito, tráfego, a manutenção do centro, e aí depois, resolvido isso, aí a gente pensaria, né, numa obra ali nova, de repente, mas acho contraproducente você fazer uma obra legal, bonita e tal, enfim. Mas o resto do centro com questões básicas de cuidado, de infraestrutura, sem atenção. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer o feijão com arroz. Ajeitar o que precisa ser ajeitado, uma ocupação do ponto de vista do poder público, de serviços, de manutenção ali no centro, fazendo com que as pessoas se sintam, logicamente,
atraídas, humanizadas, seguras. Existe um centro de problemas seríssimos de segurança. Existe, inclusive, aqui um caso, só para a gente concluir, que está acontecendo muito lá, e já acontecia, mas agora voltou assim com uma força muito grande, que, principalmente com mulheres que eles trombam ali, né? Eles trombam ali com mulheres e numa quadrilhazinha, já puxa o celular, ela não vê muitas vezes, está acontecendo muito. Então, assim, por que não botar câmera em todas as ruas do centro, já que ali é um quadrilátero definido? Não precisa de muito mistério. Você, com 100 câmeras ali, 150 você cobre, né? Faz a cobertura de todo o centro do ponto de vista da vigilância, do monitoramento. Não vai dar para a gente ter um policial em toda a rua. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então a gente tem que utilizar tecnologias e a modernidade para nos auxiliar na gestão. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte: você passa pelo feio para poder chegar no bonito. No bonito, Ajeita primeiro o feio. Vou fazer um intervalo, volto daqui a pouquinho. O Sincerão da Política agora vai pegar fogo, porque eu estou com um monte de fotos aqui e o nosso vereador vai escolher uma delas, né, de cada vez, e a gente vai comentar. Vamos lá. Informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente.
Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso Poder e Opinião. Hoje, convidado especial aqui na quinta-feira, no Sincerão da Política, o nosso vereador Rodrigo Guedes. E agora vai pegar fogo no parquinho. Na mão da minha querida Janaína, já está no vídeo ali, nós temos 1, 2, 3, 6 fotos, né? É isso? 7 fotos. 7 fotos. E são personalidades, entre elas aí tem pré-candidatos, tem, enfim... Não vai falando, não vai falar, não vai falar. O vereador vai escolher uma dessas fotos, vai mostrar para todos nós e ele vai comentar sobre a foto. Por favor, vereador. Bora lá. Olha só. Deputado federal, Ramon Mandel, que é pré-candidato a prefeito. Por favor, fale-me sobre Bom, vamos lá, de uma forma muito direta. Nos dois primeiros anos do mandato, né, de vereador, nós atuamos muito juntos e tudo mais, fizemos várias ações políticas e tudo mais. E eu posso até dizer, categoricamente, os vereadores sabem que nós éramos os únicos 2 vereadores independentes, ou até alguns chamam de oposição, não gosto disso, mas éramos independentes. Os outros todos eram da base do prefeito, inclusive Carpê, Alemão, todos os outros que até hoje são oposição. O Amon é extremamente inteligente, isso ninguém pode negar. Eu convivi com ele, tem uma perspicácia muito grande. Ele tem assim ele consegue sacar as coisas muito rápido, uma agilidade de entendimento até pela idade dele, né? Em alguns momentos, lógico que age sim de uma forma impulsiva, né? Lógico, eu também com 22, 23 anos, logicamente, né? Isso é muito natural da idade. Ele contribui, sim. Eu não acho que ele contribua negativamente. Muito pelo contrário, ele tem contribuições positivas. Eu faço apenas uma consideração que isso aí eu não posso deixar de fazer. Também eu acho que ele foca muito pouco no mandato dele de deputado federal, né? Até pelo fato de repente, ele ser pré-candidato a prefeito, todo mundo sabe, eu vejo ele atuando pouco no que ele foi eleito, né, que é para ser deputado federal. Você pode trazer assuntos de Manaus, falar de Manaus, mas você tem uma responsabilidade com a população, que é o seu mandato, para qual foi conferido, inclusive o mais votado do pleito. Esse é o único ponto, mas ele tem, sim, ideias muito boas, ele tem ali uma desenvoltura muito boa. É realmente uma pessoa que é uma espécie de fenômeno, sim, na política. Surgiu muito rápido, lógico, uma cobertura política
de poder muito grande, né? Mas ele tem muitos méritos também. Mais um, vamos lá. Só tem direito a mais uma carta. Opa! Na verdade, são 3 que ele vai pegar. Opa! Roberto outro. Cidade. Robertinho. Olha só. Deputado estadual, presidente da Assembleia, Roberto Cidade, também pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Né? Aí está no vídeo. Congelando. Fale-me dele, por favor. Bom, Roberto Cidade é muito hábil politicamente, é extremamente hábil, ele é muito aglutinador, ele tem uma característica muito própria de ser uma pessoa de muito diálogo. Isso é realmente bem importante, principalmente na política. Precisa, digamos assim, mostrar alguma coisa mais substancial ao cidadão, né, no processo eleitoral. Eu acredito que ele tem chances, né, de repente se tornar prefeito. Eu tenho uma opinião muito, muito clara e muito própria de que se uma espécie de terceira via, né, que não seria nem o Amon e nem o Davi, quiser lograr êxito nesse pleito, um dos dois ali, o Alberto Neto ou o Roberto Cidade, precisam ceder e eles precisam tentar entrar num entendimento, num acordo. Senão vai ser muito difícil. Senão o segundo turno vai ser entre Davi e Amon, né? Mas o Roberto Cidade, ele tem essa característica de conseguir aglutinar bastante. Ele tem um trato muito, muito, muito agradável do ponto de vista político, sabe realmente conciliar, sabe ouvir. É uma pessoa de realmente muita habilidade política, tanto que chegou muito cedo a presidente da Assembleia. E agora ele tem a missão de conseguir, né, convencer o eleitor de que ele não é sombra de ninguém, de que ele tem capacidade para gerir a cidade, né? Então, isso não é uma missão fácil, mas ele tem se colocado de uma forma bem presente no cenário político. Eu acho que ele ainda vai ocupar cargos políticos na cidade, talvez até prefeito agora, né? Eu estou ali na coligação dele, vou apoiá-lo para prefeito. E ele é um político muito habilidoso. Eu acho que essa seria a característica mais importante dele. Muito bem, já foram 2 cartas aí, 2 pré-candidatos, o Amon Mondel e o Roberto Cidade. Mais uma, por favor. Ai, Bolsonaro. Ele foi perto do que eu queria. Poxa vida, só olhando daqui de trás. Ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, ele teve algo que eu considero importante, ele tem, na verdade, na pauta política dele, a questão da segurança pública. Eu acho que isso não dá para a gente fugir. Eu acho que a gente não vai resolver o problema de segurança pública com romantismo. É lógico que somente um Estado perseguidor não é a única solução, mas também é um Estado que claramente é leniente, é conivente com a criminalidade. Isso daí a gente vai ficar, tipo, que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, a gente precisa de mudanças na política pública mesmo em relação à segurança. O Brasil, ainda com índices de uma guerra mesmo civil, é injusto. Eu vou dizer uma coisa aqui muito clara. Eu acho que Janaína, Rafaela, Walter, tem coisas que são além de esquerda, direita. Eu acho muito injusto quando alguém mata, alguém estupra, e aí depois de 5, 6 anos, na prática, está em liberdade e a vítima não volta mais. Então isso, eu acho que era algo importante. Também eu tinha até pela minha visão econômica de Estado e tudo mais, uma familiaridade muito grande com a ideia de um Estado menor, de um Estado mais enxuto, mais eventualmente eficiente, que de repente reduza a carga tributária para que o cidadão possa investir mais e ter o dinheiro no seu bolso e a gente sem depender necessariamente do Estado fornecendo ali serviços. Mas eu também não posso deixar que, em relação ao Amazonas, deixar de dizer que ele
ele teve assim, teve momentos que foram de oposição aos interesses aqui do nosso estado em relação a impostos e tudo mais. Se a gente tivesse uma matriz econômica complementar que já estivesse implantada, realmente a gente tem que pensar em algum momento numa transição dessa hiperdependência da Zona Franca. Mas ali, se não tivesse uma reversão do ponto de vista jurídico, judicial, de ações que acabaram impedindo que a isenção, por exemplo, do PIS/COFINS, ela atingisse aqui os nossos benefícios tributários, a gente ia ter um êxodo também econômico aqui na nossa cidade, no nosso estado. E isso daí, para mim, foi um ponto negativo em relação à Zona Franca, à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas. E assim, eu acho que ele cometeu um erro político também, fora a questão da pandemia, que na questão da pandemia, principalmente as falas dele, eu acho que isso fez com que ele de repente perdesse um capital eleitoral muito grande, as coisas que ele falou, mas eu acho que ele teve um alinhamento a segmentos ali da política, de pastores e tudo mais, que a gente se aproximou muito de uma espécie de um Estado fundamentalista. E isso eu acho que não é legal, acho que a gente tem que separar muitas coisas. Lógico que todo mundo pode ter sua visão política e tudo mais, mas a diferença de Estado e religião não pode ser um Estado religioso e tudo mais. E ver a ascendência de algumas figuras religiosas sobre a política também eu acho que não foi bom. Mas ele com certeza é um grande líder, ele teve uma contribuição importante para o país, ele mantém ali um eleitorado muito fiel e eu acho que ele foi fundamental para a gente ter, de fato, um equilíbrio, para não ter também só um lado da visão de repente de Estado de Brasil. Olha só, eu vou pedir aqui para a minha produção me permitir mais um, por favor. Está quase estourando a nossa hora, né? Marcelo Ramos, ex-deputado federal, foi vice-presidente da Câmara Federal, né, no seu mandato, e é hoje pré-candidato a prefeito de Manaus. Bom, Marcelo Ramos, advogado, um político extremamente habilidoso também, extremamente inteligente, isso ninguém pode negar. Ele tem uma capacidade de raciocínio, de inteligência, de realmente interpretação oratória absurda. Isso é inegável. Ele com certeza contribuiu já muito com a política, com os discursos, com os pronunciamentos, com emendas também parlamentares, isso eu não posso negar. Ele foi um parlamentar bem importante para a cidade e para o estado. Agora eu tenho notado, permitam-me dizer também, um comportamento dele em relação a esse pleito eleitoral que me parece muito estranho. Eu, inclusive falo para você, Marcelo, que você é um grande parceiro. Me parece que ele está ali fazendo contraposições ou críticas somente aos adversários do Davi. Tá? Ele pega um vídeo, ele tem feito muito isso, né? Pega um vídeo do Amon, do Robert Cidade, do Alberto Neto. E aí, o famoso react, né? Que chama. O react, né? E senta a ripa. Mas eu quero ver também ele fazer isso do Davi. Das falas tão grotescas e sabe, abusivas, abusadas do Davi. Ele precisa fazer isso também. Eu acho que ele precisa fazer, né? Porque senão ele está do lado do Davi. Ele está servindo como um auxiliar ali do Davi. Não adianta só, para ele não dizer que eu estou sendo injusto, falar ali superficialmente. Manaus está abandonada e tal, lixo na rua. Não adianta pegar um vídeo de outro, pegar um trechinho, uma fala e dizer que está criticando, né? Tem que fazer as críticas, porque Manaus está com muitos problemas. E se não tivesse, o Davi estaria com 48, 50, 55, sim, não com 23%. Olha só, eu vou pedir aqui da minha produção mais um. Mas eu gostaria de sugerir esse um. Não. Não? Não pode? Não. Não, acho que ele tem então que tirar. Vamos lá, Rodrigão, vamos lá. Nem eu tô sabendo. Nem eu tô sabendo. Tu viu que nem
eu sabia, né? Eu embaralhei e botei aqui pra baixo. A gente vai até meio-dia hoje. Até o último, né? Meu Deus do céu. Presidente da Câmara, né? Vocês se encontram todos os dias, né? Tá aí o Caio André. Bom, o Caio, eu votei no Caio, né? A gente teve uma vitória ali que foi histórica, né? Contra a força política do prefeito. Né? Não é sempre que acontece isso, de uma candidatura adversária vencer. A força do executivo, né? E ele também, assim como o Roberto Cidade, é extremamente habilidoso, ele consegue ali conciliar muitos interesses, muitas vozes lá dentro da Câmara, e eu acho que ele tem feito algo que é bem legal, que ele tem oportunizado quem votou ou quem não votou nele, quem é do grupo de repente dele ou não, que a Câmara seja realmente de todos unificada, né? De todos os vereadores. Todos lá têm espaço, isso é real. Até porque eu posso falar, pelo que eu vivi, do Davi Reis proibiu a comunicação da Câmara de passar qualquer notícia minha, release, proibiu. Não saiu durante 2 anos, nada meu, por exemplo. Do Amon também não. Né? E do Caio, se a gente olhar, sai de todos os 41 vereadores. Então isso é realmente uma característica de um presidente que tem trabalhado ali a Câmara de forma democrática. Né? Democrática, como ele precisa ser realmente um magistrado. Ele é muito habilidoso. E eu o conheço há muito tempo, já fui subsecretário junto com ele. É um cara gente boa. Olha só. Vamos ter que chamar o Rodrigo Guedes novamente. Mas vai ficar pro próximo Sincerão. Bora ver se ele fosse... Quem sobrou? Se fosse mais uma, quem ele puxaria pra ver? Vai. E aí sobraram. Bom, sobrou aí o presidente Lula e o prefeito Davi Almeida, né? Mostrado aí pela nossa querida Janaína. Nós ouvimos o nosso querido convidado falar sobre o Amon, falar sobre o Roberto Cidade, o Bolsonaro, Marcelo Ramos e, por final, o Caio André. Rodrigo Guedes, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Walter, Rafaela, Janaína, Ariela, todos aqui do programa. Uma grande oportunidade e foi um bate-papo muito, muito descontraído também, bem movimentado. Eu quero chamar a atenção porque venha mais vezes aqui conosco, né? Só chamar. Venha aqui para a gente bater papo, ou seja, para a gente discutir as questões na Câmara. Eu sei que você é um vereador bem atuante, tem uma matéria sua circulando nos portais e enfim, que dá conta que ontem começou com 18 e terminou com 4. Né? É a média lá. Lá tem, só para se eu puder fazer aqui, tiver tempo, tem uma questão bem grave. Que se você for lá, se você vereador for lá, 8h30, bater o ponto, sair, você pega a presença. Se você chegar 11h59 também, bate o ponto ali, pega a presença. Então tá convidado para mais vezes. Então isso é grave, né? Isso é muito grave. Para a gente conversar mais sobre isso. Muito obrigado. Obrigado você, Walter. Muito obrigado. Obrigado. Janaína, obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rafa e Walter, pela participação de todos aqui nessa bancada. Uma quinta-feira iluminada e abençoada para todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Rafaela. Obrigada, foi uma manhã movimentada e agradecer a presença do vereador aqui, dizer que é sempre bom ter convidados e principalmente de pessoas que estão vivendo a política. Nesse nível, né? Nesse nível, para a gente realmente ter um contato próximo e ver, né? E ouvir a opinião deles que estão lá dentro. Então é muito legal esse tipo de interação. E sinta-se convidado mais vezes. Todas as vezes. Com certeza, só chamar. Valeu. Obrigado, Ariela, nossa só produtora. Chamar que eu venho. Obrigado, Anderson Nego Bom. Obrigado a você, meu amigo telespectador do canal 38.1, Rádio 0ZN. Já tem o Boa Noite Amazônia na reprise. Um grande abraço, eu volto amanhã às 7h. Em busca de informações
Informações políticas confiáveis em Manaus? Visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Agora na sua rádio, Mito ou Verdade. Se você tocar um ninho de pássaros, a mãe vai rejeitar os filhotes. Mito. De acordo com pesquisadores da vida selvagem, em geral, animais selvagens não abandonam tão facilmente seus filhotes. Mas não é recomendável mexer com os pobres filhotes. Você acabou de ouvir Mito ou Verdade. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Vem aí, mais um programa exclusivo ZLZN. Programa Amazônia Hits. As novidades, artistas, tendências, estilos, versões. O que a Amazônia Musical está produzindo. Amazônia Hits. Agora, na rádio ZLZN.
seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo falta para lhe esquecer. Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar junto com você, estrangular meu riso. Leve seu amor que dele não precisa.